Vamos em frente com Juliana Verboni. Nosso entrevistado de hoje é jornalista, Top Voice LinkedIn, Murilo Leal. Como vai? Tudo bem? Alegria poder participar aqui com vocês. Murilo escreveu um texto recentemente, o que não te contaram sobre viver de escrever. E me chamou bastante a atenção o seu texto, Murilo, porque existe um drama do papel em branco na frente de um escritor profissional. Como é que você lida com isso? A vida do escritor, eu sempre costumo dizer, né? Ela é exatamente esse drama do papel em branco, né? Então ele tem que preencher aquilo lá com as suas ideias, com as suas observações, com as coisas que ele tem notado, aprendido e convivido no mundo, né? Então eu acho que uma das grandes dificuldades, né? Acho que eu curso muito sobre isso também. As pessoas me perguntam assim, como você consegue produzir tanto texto a partir de ideias, né? Assim, qual que é a inspiração em relação a isso? E eu falo que a maior inspiração do escritor é a observação, né? Ou seja, a capacidade de você literalmente olhar para você mesmo, olhar para o mundo, olhar para as pessoas à sua volta e tentar extrair dali algumas coisas que possam reverter ali em ideias, em soluções, insights e pensamentos. Acho que essa que é a grande função aí do escritor, né? Tentar entender, observar mais e poder capturar algumas coisas para poder trazer e levar para o papel ou para o computador que seja, né? E muitas vezes você vai escrever sem ter ideia alguma de por onde começar, qual é o gancho que você vai usar naquele momento, ou não, você sempre se prepara antes. Como é que é esse processo com você? É uma mistura dos dois, na verdade, né? Porque eu tenho algumas ideias, eu tenho um bloco de ideias que eu já vou anotando algumas coisas, e aí quando eu sento para escrever, é que hoje assim, minha produção textual hoje é muito alta, então se eu não me organizar dessa maneira, fica um pouco mais difícil de eu conseguir produzir mais, né? Então tem um pouco dos dois, assim. Tem momentos que eu estou em algum lugar, eu observo, estou no café, em algum lugar assim, eu acabo observando, e aí eu falo, poxa, aqui tem uma sacada aqui que eu posso de fato escrever, pontuar alguma coisa, né? Por exemplo, agora mesmo, antes da gente conversar aqui, eu estou fazendo um procedimento cardíaco, né, de revisão de médico e tal, e aí ontem eu fui no médico e observei algumas coisas lá no médico, né, como alguma pequena dor lá deixa a gente bem paranoico e tal. Então eu comecei a escrever agora sobre isso, um texto, não foi de uma observação que acabou surgindo dentro de uma realidade que eu estava vivendo no momento, né, mas tem também alguns assuntos que eu acabo elencando, e aí quando eu preciso escrever, eu já sei o que fazer, né? Então eu sempre tento observar um pouco a realidade e ao mesmo tempo também tem algumas ideias que eu já acabo antecipadamente pensando, né? Uma das séries que eu tenho que é justamente essa, né? O que ninguém te conta sobre, e aí eu tenho sempre um tema. Essas, na maioria das vezes, são assuntos que eu já pensei e eu falo, poxa, eu acho que essa observação não é só minha, né? Tem mais gente que pode observar isso. E aí eu acabo criando essa rotina do processo criativo. Tem temas que são mais fáceis, que fluem melhor do que outros? Sempre tem, né? Eu particularmente, assim, o mais fácil para mim é escrever sobre observações da vida, assim mesmo, sabe? Você retirar ali coisas que você está vivendo, o processo que você passou. Para mim é muito mais fácil fazer isso do que escrever um texto mais técnico. Vamos escrever sobre saúde mental, né? Assim, especificadamente. Então, para mim é um pouco mais difícil quando é mais técnico. Quando é mais livre, mais solto, eu acho que é mais fácil, assim, que é você sendo ser humano ali, né? Então, acaba que você tem as suas dores, os seus momentos ali passados no papel, que para mim é mais fácil. Existem questões que são sempre muito polêmicas, né? Quando a gente expõe uma ideia, muitas vezes vem críticas muito fortes de outras pessoas em relação àquilo, além de, claro, os cuidados que se tem que ter para não passar uma mensagem que possa ser mal interpretada. Como é que você lida com isso no seu preparo do texto? Olha, eu tento sempre me blindar de algumas antecipações assim, que eu posso fazer, né? Então, eu uso recursos do tipo assim, olha, eu sei que você deve estar pensando por esse lado, então eu quero te apresentar aqui uma outra realidade, né? Então, eu tento criar mesmo essa blindagem. No entanto, eu não sou um tipo de pessoa que eu acho que a legitimidade do autor é uma das coisas mais fortes que ele pode ter, né? Então, eu sempre brinco, né, citando muito o Nelson Rodrigues. Ele tem uma expressão maravilhosa que ele fala que ele era um ex-covarde, né? Então agora ele não tem mais medo de
expor algumas coisas. E nesse processo todo de criação, eu descobri uma coisa. Eu descobri que o leitor, quando ele, a audiência, né, quando ele percebe que o autor era alguém muito... que tem suas expressões muito pontuais, ele valoriza isso, né? Então eu achava que se eu tivesse que não falar de determinados assuntos, seria bom, mas na verdade eu acabei descobrindo que é exatamente o contrário. Quando você se expõe, quando você coloca suas posições, dá uma opinião mais forte que seja, você acaba criando também um público e as pessoas gostam disso, né? Como estamos todos perdidos, então quando alguém tem um apontamento assim, um pouco mais rigoroso, as pessoas tendem a se posicionar. E aí tem esse risco, esse perigo que é alguém dizer assim, pô, não gostei, alguém dizer eu gostei, e também tem gente que diz, eu gostei, né? Então, acho que é meio que esse risco, assim, o autor, ele precisa viver um pouco esse risco e se assumir como alguém que pode formar uma opinião ali. Quando se escreve profissionalmente, né, existe uma pressão de que aquele texto satisfaça de alguma forma a expectativa daquele público que já te acompanha, né? Como é que é essa pressão na hora de colocar o texto? Isso acaba atrapalhando na criatividade ou você não se preocupa tanto com isso? Olha, para ser bem sincero, assim, eu realmente, hoje eu não me preocupo mais, né? Tem sempre um momento em que você fala, poxa, talvez se eu entrar aqui nesse assunto, ou entrar nessa linha aqui, alguém pode, sim, dispor com você e tal. Mas hoje, como eu disse anteriormente, eu acredito que é justamente isso que as pessoas estão buscando, né? Como está um mundo muito diluído de ideias, as ideias são muito diluídas, quando alguém apresenta uma nova proposta de ideia, a gente acaba ganhando até força e espaço, né? Eu vim do jornalismo, então, para mim, eu acho, por exemplo, uma tragédia a gente não ter mais o jornalismo opinativo, né? Que é aquela coisa dos colunistas dizendo, discordando, concordando com o outro, né? Hoje a gente acabou tendo um editorial que só segue sempre as mesmas ideias, né? E eu acho isso vai deixando mais pobre a ideia do autor. Então eu prefiro que alguém que não tenha que acabe não concordando, que ele também se posicione, diga, poxa, tem coisas ali que você diz que não são reais, então eu prefiro não trair a minha legitimidade e com isso ganhar o público que é mais fiel, que é alguém que realmente faz parte daquilo que eu penso, né? A credibilidade, ela é conquistada, né, aos poucos pelo autor. Em que momento você percebeu que as pessoas começaram a olhar para você como uma referência a ponto de você se tornar um top voice LinkedIn? O brasileiro, ele tem um certo fetiche pelo título, né? Assim, então, parece que a gente só consegue ser observado quando existe um título por trás, né? Mas eu sempre digo, eu sou um top voice há 3 anos só, né? Mas eu escrevo já há mais de 10, né? Vai fazer 12 anos já que eu escrevo. Então, essa credibilidade, claro que ela é chancelada pelo título, né? Então, diz, pô, agora você é um dos 15 maiores influenciadores do LinkedIn. Ponto. Então, chancela, né? Daquele carimbo. Mas isso eu vejo mais como um reconhecimento do que como um processo de autoridade, assim, né? Eu acho que essa autoridade, essa credibilidade, ela vai sendo construída conforme você vai se expondo cada vez mais, né? Eu, por exemplo, tenho claramente a impressão e a certeza, na verdade, de que o que me projetou no LinkedIn foi justamente eu me colocar numa situação em que eu acabava não dizendo o óbvio, né? Assim, não rezando aquela missa, né, que existia no LinkedIn, aquela coisa das pessoas com o braço cruzado, dizendo, pô, eu trabalho na melhor empresa do mundo, eu sou o melhor funcionário do mundo. Eu dizendo, não, gente, a gente tem fraqueza, a gente tem momentos ruins, a gente é humano, né? Então, acho que isso, trazer esse lado B, né, que é o que eu gosto de dizer sempre, acabou trazendo também uma certa credibilidade, né? Com certeza. Você tinha falado que a sua produção de textos hoje é muito grande. Qual a sua frequência de textos publicados? Eu vou te contar, mas não deixa não acha que eu sou louco, não. Eu faço geralmente de 10 a 12 textos por semana, depende muito da semana, depende muito de como está a minha demanda, né? Eu acabo escrevendo para empresas, acabo escrevendo para pessoas, acabo escrevendo para projetos e para mim mesmo, né? Eu tenho lá o blog que eu alimento, o site que eu alimento, então contando tudo dá uns 10 textos por semana aí. E onde as pessoas podem encontrar os seus textos com mais facilidade? Eu tento centralizar tudo lá no meu site, que é o muriloleal.com.br. Lá tem 4 categorias de texto, né, que eu acabo colocando, então ali é um lugar bom para encontrar, e no LinkedIn também. Perfeito. Conversamos hoje com Murilo Leal, jornalista Top Voice LinkedIn. Muito obrigada pela sua atenção e por dividir com a gente um pouco dessa sua experiência. Eu que agradeço.